Boa noite, a paz do Senhor. Estamos felizes porque estamos nos achegando diante da presença do Senhor mais uma vez. Deus tem preparado esse momento para que nós pudéssemos estar juntos, adorando, exaltando e bendizendo o santo nome do Senhor. É Deus quem realiza todas as coisas. É dele o querer e o realizar a sua obra em nós. Nós vamos fazer um momento de oração agora. E como nós temos em todas as nossas lives, a gente tem feito um momento de oração, oramos pelos enfermos, oramos agradecendo a Deus por tudo quanto Deus tem realizado na nossa vida. Eu convido você a orar conosco. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos diante da tua santa presença nesta noite, louvando, exaltando e bendizendo o teu santo e bendito nome, que é sobre todo nome. Pedimos que o Senhor venha perdoar as nossas transgressões, palavras, pensamentos, comportamentos, atitudes, ó Deus. Ó Senhor, que temos talvez feito, Senhor, que isso possa ser motivo, Deus, para impedir que a nossa adoração chegue como cheiro suave diante do Senhor. Por isso nos colocamos debaixo de confissão diante do Senhor e pedimos que o Senhor venha nos limpar, nos fazer dignos de estar na presença do Senhor nesta hora, porque é um momento tão precioso para os nossos corações, Pai. E eu quero, em nome de Jesus, também, Deus, fazer aquele momento de intercessão que nós temos feito, pelas vidas que nós temos orado, Senhor, ao longo desse tempo que nós temos feito as nossas lives, Senhor. Nós oramos, ó Deus, anteriormente pela Sueli, que estava internada, ficou 90 dias, Senhor, no hospital, e o Senhor resgatou ela daquela profundeza que ela estava, Senhor, trouxe ela de volta. Agora nós oramos para que o Senhor fortaleça o seu corpo, Senhor, e a sua recuperação seja o mais rápido possível. Nós oramos também e agradecemos a Deus pela cirurgia, Senhor, da irmã Maria, Deus amado, que ela com 86 anos teve uma cirurgia, Senhor, e aí agora, Senhor, está em recuperação, que o Senhor possa trazer uma boa recuperação a ela. Oramos aqui também, Senhor, pela Magda, Senhor, que com um problema no seu ombro e no joelho, Senhor, porque nós cremos no poder do nome de Jesus, o poder curador do nome do Senhor. Oramos também, Senhor, pela a mãe do Ricieri, Senhor, para que o Senhor, ó Deus, cure ela daquela enfermidade que os médicos não sabem identificar, mas o Senhor é Deus, o Senhor conhece todas as coisas, e nós, Senhor, oramos no poder do nome de Jesus, para que o Senhor estenda a sua mão, Deus, e abençoe, Pai. Nós oramos, ó Deus, ó Senhor, pelas famílias de todos que estão aqui, a família do Joésio, Jeane, Senhor, e toda a família, Pai, ali dos teus filhos, ó Deus, que o Senhor possa tocar, Senhor, na área emocional, Senhor, ó Deus amado, aonde nós estamos vivendo num tempo, Senhor, aonde a área emocional tem sido muito atacada, mas nós oramos pelo poder do nome de Jesus, e que a paz que excede todo entendimento, Senhor, esteja, Senhor, sendo abundante sobre toda a família, não só sobre a família, mas aqueles que estão conosco aqui, aqueles que estão orando conosco, participando dessa live, Senhor, que o Senhor os possa abençoar nesta noite. Nós oramos por cada um que está enfermo, não sabemos qual é a origem das suas enfermidades, mas, Senhor, nós cremos no poder curador do teu nome, e nós oramos, declarando saúde sobre cada lar, sobre cada família, Senhor. Recebe nos altos céus, ó Deus, a nossa adoração, o nosso cântico, para a glória e honra do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, vamos louvar o Senhor. Deixo todo fardo aos teus pés.
as águas. Aleluia. Naquela cruz ele conquistou a nossa vitória. E é isso que a gente tem que entender. Quando o mal vem sobre nós, amém, a gente precisa entender que o Senhor já venceu por nós. E que ainda que a gente passe pela dificuldade, pela tribulação, ela vai passar. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível és, os reinos vêm e vão, seu trono acima está, seu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir.
fico imaginando, né? A terra, ela se movimenta o tempo todo. A natureza, ela se movimenta o tempo todo. Hoje a árvore tem folhas, amanhã ela não tem mais. Hoje a árvore tem frutos, amanhã ela não tem mais. Hoje tem flores, amanhã ela não tem mais. O homem, hoje tá magro, amanhã tá gordo. Hoje tá novo, amanhã tá velho. Então tudo muda. As situações da vida são totalmente mutáveis. Enquanto isso, Deus paira na sua forma imutável. Ele não muda. Tudo muda, tudo se transforma. A misericórdia dele se renova sobre nós, mas Deus continua sempre o mesmo. E isso que traz segurança pra gente, porque o homem muda de humor. Hoje eu posso estar bem, amanhã eu posso estar chateada com alguma coisa e tratar um ou outro mal. Mas Deus não é assim. Hoje ele não acordou e olhou pra você e disse: eu não quero nem olhar na tua cara porque eu estou de mau humor. Não. Todos os dias, quando você e eu acordamos, ele olha para nós e nos entrega a misericórdia dele renovada. Ele continua o mesmo, ele continua sendo bom. Pode se sentir seguro, pode se sentir confiante, porque se tem uma coisa que não muda, é o caráter de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Coração arder de novo.
Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O melhor de um culto, o melhor de uma live, ou o melhor de um culto doméstico, ou o melhor do que um culto em casa, o melhor do que um culto no templo, é a presença de Deus. Amém, aleluia. Não tem melhor do que a presença de Deus. Todo o nosso aparato pode ser tão importante, muito importante, para a gente poder apresentar algo tão assim correto diante de Deus, aquilo que nós achamos belo. Mas não há nada melhor do que a presença de Deus. E eu quero conversar com você nesta noite a respeito disso, a respeito da presença de Deus. A palavra do Senhor, lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, ela nos diz assim, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ao longo da história da humanidade, ao longo de todas as eras, desde Adão até os dias de hoje, essa batalha, essa luta, ela é constante e permanente 24 horas por dia. Não existe um só momento de trégua. Não existe um só momento de parada para beber água. Não tem esse negócio. O nosso inimigo não para beber água. Ele vai estar sempre tentando tirar de nós aquilo que é mais importante para a nossa vida. Bom, aí você vai pensar aí o que realmente é mais importante na nossa vida. Cada um talvez pensaria que o mais importante seria o bem-estar na família. Outros poderiam pensar é a paz. Outro mais importante é o amor. Outro mais importante é a formação acadêmica. Outro mais importante é o ministério. Tudo isso tem um grande valor, gente. Tudo isso tem um grande valor. Mas há algo que é muito mais importante e que muitas pessoas talvez estejam caminhando na direção de Deus e não perceberam que isso já foi embora delas. Capítulo 5 de 1 Samuel.
capítulo 5 não, peraí. Acho que eu errei. Não, é capítulo 4, perdão. Capítulo 4, versículo... versículo 4, capítulo 4, versículo 1. Eu olhei aqui o 5, mas era o 4. Tá perto. Nesta época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Efeque. Os filisteus dispuseram suas armas em linha para enfrentar Israel. Intensificando o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles. 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Eles acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento dos israelitas, gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessa. São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus. Assim como eles foram escravos de vocês, sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu, olha só agora, 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Agora no versículo 21, quando fala que a nora de Eli estava grávida, já quase para dar à luz, quando ela ouve então que a arca foi levada, a palavra de Deus no versículo 21 diz: ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada por causa da morte do sogro e do marido. Como nós dissemos aqui, que ao longo da história da humanidade, o diabo luta intensamente contra nós para nos destruir. E para tirar de nós aquilo que nos protege, aquilo que nos guarda, aquilo que é mais importante para a nossa vida, que às vezes nem nós conhecemos. Apenas Deus, muitas vezes, sabe que o mais importante é o que temos do que o que queremos. E o povo, os filisteus, eles eram inimigos domésticos de Israel. Constantemente, os filisteus estavam avançando contra Israel e tentando, de alguma forma, fazer dele escravo, como já tinham feito. Aqui vocês puderam ver que eles já tinham sido escravos dos filisteus. Pois bem, a luta deles era constante de tal maneira que eles queriam, de alguma forma, conquistar as terras ou conquistar ali o espaço de Israel. Ao longo de toda a história de Israel, os filisteus foram uma pedra no sapato de Israel. Agora, o que a gente pode observar nesse texto aqui, há uma semelhança muito grande com relação
nossa vida nos dias de hoje. O que temos hoje, o que o povo de Israel tinha na época, aquilo que Deus estabeleceu como presença de Deus, ele estabeleceu o tabernáculo, mas principalmente, e a presença dele, ela era personificada na Arca da Aliança, aonde Deus se manifestava ali a sua glória entre os querubins, e ali se manifestava o Shekinah de Deus, e Deus se relacionava com o povo de Israel através do sumo sacerdote e através de Moisés. Ele se relacionava com o povo. Então o povo tinha ali constantemente com ele, caminhando para onde fosse, a presença de Deus com ele. Mas ao longo da história de Israel, Israel foi começando a ficar desapercebido, começando a ficar envolvido com as questões da humanidade, com aquilo que era vamos dizer assim, que era o curso da vida. Quando eles foram para conquistar a terra que mana leite e mel, eles não foram obedientes 100% a Deus. Deus disse para eles conquistarem a terra, expulsar todos os povos que estavam na terra, porque a terra era deles. E a primeira coisa que eles fizeram foi um acordo com os gibeonitas. E depois disso, Deus mandou eles erradicar, exterminar com todo o povo que havia na terra. Não, eles fizeram deles tributário. Eu estou só resumindo aqui. Fizeram deles algo que poderia lhes render lucro. Parece que a gente consegue ver alguma semelhança? Ainda não, né? Mas tem muita semelhança com o tempo que nós vivemos. Passa-se o tempo. A arca do Senhor foi tirada de Israel. E quando foi levada de Israel, na realidade a presença de Deus já tinha se retirado de Israel, porque Israel estava em desobediência. E Deus não poderia dar vitória ao povo de Israel nessa circunstância que eles estavam aqui. Por quê? Porque senão Deus se faria com eles, conivente com o pecado deles. E Deus é Deus, Ele é santo. Ele não habita aonde existe o pecado. Ele não se manifesta aonde tem o pecado. Então o povo de Israel queria a presença de Deus, mas não queria abandonar os seus pecados. Sacerdotes, os filhos do sumo sacerdote Eli, que não corrigiu seus filhos, também eles diziam para o povo. O próprio Eli também, quando oferecia ali como sumo sacerdote, oferecia o sacrifício, ele falava com o povo como se Deus estivesse presente e conivente com a situação de Israel, com a situação de conivência com o pecado. E Deus já não estava ali presente. Deus então, no primeiro momento, já permitiu uma derrota a Israel. Por que Deus não defendeu Israel? Eles perguntaram, por que foi que Deus não nos defendeu? Porque aonde tem o pecado, Deus não pode agir, porque Ele é santo. A palavra do Senhor diz que Ele não reparte a sua glória com ninguém, e nem a sua honra. Então o que acontece? Aonde existe obediência, aonde existe fidelidade, sabe? Onde existe a rejeição ao pecado, ali existe sim a presença de Deus e a glória de Deus, porque o que Deus quer não é sacrifício, nem oferta. O que Ele quer é obediência. Isso Ele já tem demonstrado desde a época de Israel, quando Israel estava aqui querendo vencer a batalha. Eles tinham tanta confiança de que eles iam vencer a batalha, em primeiro lugar, que Deus não mandou. Eles decidiram por si próprios buscar a arca da aliança. Deus não disse, vai buscar a arca e eu vou à frente de vocês e vou dar vitória. Não consultaram a Deus. Quando nós perdemos a percepção da presença de Deus, a gente não consulta mais a Deus para fazer nada. A gente acha que Deus conhece tudo e não preciso perguntar nada para Ele mais. Ele vai comigo em qualquer circunstância. Ele vai comigo em qualquer situação em que eu esteja vivendo. Se eu estou bem, Ele vai comigo. Se eu estou mal, Ele também vai comigo. Se eu estou
em pecado, ou se eu estou com um conflito, né? Com um irmão, ou se um conflito com alguém, ele vai comigo. Não, gente. Não. Precisamos resolver as nossas questões primeiro para que Deus possa ir conosco. E o que aconteceu com eles? Na primeira vez, 4.000. E eles então foram lá, acharam que Deus agora, quando eles carregam a arca, assim nós fazemos nos dias de hoje. A gente carrega também, e eu vou falar para vocês o que é que nós carregamos. Quando eles carregaram a arca, eles achavam que Deus ia dar vitória a eles. Mas ao contrário, o inimigo, ele sabe que o povo de Deus é poderoso quando obedece. Eles então tinham conhecimento de que Deus era um Deus verdadeiro, que Deus tinha lançado as pragas no Egito. Eles tinham temor, eles tinham medo. Tanto é que nós lemos aqui que eles tinham medo, eles ficaram apavorados. Mas alguém de lá botou força neles, porque, claro, o inimigo sabia exatamente do pecado de Israel. O inimigo sabia do pecado que havia em Israel. E o que acontece? Ele foi, estimulou, usou um ou outro lá para dizer, vamos em frente, porque senão nós vamos ser escravos deles. Como eles já foram de nós. E vamos lutar contra eles. E ele saiu na batalha. O inimigo conhece a fraqueza. Aonde está a nossa fraqueza? E ele se encoraja para nos enfrentar quando percebe que Deus não está presente conosco. Ele sabe que Deus não está presente conosco. E aí lutaram. E foi uma carnificina, 30.000 pessoas. Já pensa aí você que está nos assistindo. Pensa o que é 30.000 pessoas jogadas no chão. Você consegue imaginar isso? 30.000 homens de infantaria jogados no chão, morto. A gente quando vê aí 1.000 caixões, aí a gente fica apavorado. Agora imagina 30.000 para enterrar esse povo todo. Não é brincadeira. Agora, ao longo dos anos, Jesus nasceu. Jesus se ofereceu. Deu o seu corpo e a sua vida em sacrifício por nós. E nos deu algo preciosíssimo, o mais precioso para a nossa vida. Ele chega para os discípulos, porque todos nós somos discípulos de Jesus, soprou sobre os discípulos e disse, recebei a presença de Deus. Recebei o Espírito Santo, que é a presença de Deus. E nos chama de templo do Senhor. E nos chama de templo do Espírito Santo. Na época quando Jesus foi crucificado e quando o véu do templo se rasgou, há muito tempo que a arca, a presença de Deus não estava lá. Mas vocês percebem uma coisa? Que eles continuavam fazendo sacrifício como se Deus estivesse presente. E Deus já não estava mais presente. Não tem coisa pior, gente, do que viver uma vida de religiosidade sem a presença de Deus. Porque é nadar contra a maré. É nadar e morrer na praia. Ser religioso, ser carolão, ser fiel na religiosidade e depois que morrer ir para o inferno. É a mesma coisa. Porque nós somos salvos pela graça de Jesus. E a graça do Senhor é o favor imerecido. Eu não mereci, recebi de Deus a salvação, mas não recebi só a salvação. Eu recebi o Espírito Santo. Eu recebi a sua presença. A sua presença. E nos dias de hoje, tem acontecido a mesma coisa com o povo de Deus nos dias atuais. Às vezes, a gente está tão acostumado com a igreja, está tão acostumado com uma vida religiosa, está tão acostumado a cantar no louvor, está tão acostumado a tocar, está tão acostumado a pregar, que não percebe que nós precisamos mudar para que a presença de Deus esteja ali presente em nós. Quando o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos, no capítulo 12, diz assim, rogo-vos pela compaixão de Deus. Ele está fazendo um apelo à igreja. Ele está fazendo um apelo ao povo do Senhor. Diz assim, apresenteis os vossos corpos
em sacrifício. Precisamos apresentar o sacrifício. O sacrifício parece que acabou ali, mas ele roga, ele diz assim, vocês têm que agora oferecer um sacrifício, os vossos corpos em sacrifício vivo, porque ele diz assim que esse sacrifício de disposição, de obediência, de submissão, de renúncia é agradável a Deus. É agradável a Deus. De renúncia ao quê? Ao pecado. Tem muita gente querendo andar no pecado e ficar dentro da igreja, dando louvores a Deus, achando que a presença de Deus está ali. Ela pode estar, sim, porque tem quantas pessoas ali, quantos que personificam o templo do Espírito Santo de Deus. Tem gente que é fiel e desfruta da presença de Deus, mas tem gente que está lá e a presença de Deus não está, ele não percebeu que o Espírito Santo não está presente. Porque para ele tanto faz, a palavra não surte efeito, a palavra não fala ao coração, não, as pessoas não mudam de vida, elas continuam andando no erro, continuam andando no pecado, e ainda por cima acha que Deus não, Deus conhece o coração, Ele conhece o meu coração, e ele é amor, porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Antes, a manifestação do amor de Deus é o perdão na cruz. A manifestação do amor de Deus é a morte de Jesus. É o sacrifício de Jesus na cruz, é a manifestação do amor de Deus. Quando nós falamos amor, dá aquela impressão de amor romântico, amor de sentimentos. Não! A manifestação do amor de Deus é o próprio Jesus Cristo. Ele é a manifestação, ele é o próprio amor de Deus. Por isso que a palavra de Deus, quando fala lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 20, fala do fruto do Espírito, fala do caráter de Deus. O caráter de Deus, ele está presente em nossa vida. Quando ele não se manifesta, tem alguma coisa errada. A presença de Deus foi embora, ele não percebeu. Tem muita gente fazendo tudo, sendo um bom servo, extremamente ativista, mas não tem nada de Deus na vida dele, porque não abandona o pecado. E acha que hoje Deus está diferente da época passada. Nós estamos vivendo novos tempos. Nós estamos vivendo num tempo onde... mostra para mim o horário aí, tá? Para mim não falhar no horário. Deus está... Nós estamos no ano 2021. Então, tudo mudou. Deus também, eu acho que nos tempos de hoje, Deus está um pouco mais acessível, assim, mais relevante. Ele vai relevar algumas coisas que nós fazemos. Não, gente. A palavra de Deus diz que nele não há mudança e nem sombra de variação. Deus é imutável. É imutável, ele não vai mudar. Ele não arreda o pé da sua posição em que ele requer de nós, que é a obediência e manifestação ao mundo, ao seu caráter. O mundo tem que chegar em nós que a presença de Deus está em nós. Os próprios filisteus, quando viram lá que eles avançaram contra Israel, eles viram que a presença de Deus não estava com Israel, a ponto deles ir lá e tomar a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, e levar para a terra deles e colocar junto com o deus Dagom. Imagina isso, gente. A presença de Deus foi levada e foi colocada junto com um deus demoníaco, a ponto deles acharem que quem deu a vitória para eles foi Dagom, e que o Deus de Israel tinha sido derrotado. Mas é claro que Deus não permitiu isso, né? Mostrou para eles que não tinha nada a ver com Israel. Ele é Deus, é imutável, e o seu poder está acima de qualquer coisa. Quando eles chegaram no dia seguinte lá, Dagom estava caído aos pés da arca, com a cabeça prostrada diante da arca do Senhor. Mas eles acharam que aquilo ali foi uma mera coincidência. E aí, no outro dia, quando voltaram lá, quando chegaram lá, o Dagom estava na mesma posição, mas tinha mais um detalhe. A sua cabeça tinha sido cortada e as suas mãos também. Mostrando que Deus é sobre todas as coisas,
que Deus é Senhor nos céus e na terra, e não há nenhum poder que possa mudar a trajetória daquilo que Deus estabeleceu para mim e para você. Agora, Ele nos deu todas as ferramentas que nós precisamos para ser. Ele perdoou o nosso pecado quando nós nos arrependemos. Nos deu o seu Espírito Santo, que é aquele que convence o mundo do pecado, que nos guia, que nos orienta, que nos faz lembrar da palavra de Deus. Nos deu o seu Espírito, que é a própria presença de Deus em nós. E além do mais, não deu só isso não. Ele fez de nós templo do Senhor. Nos chama de templo de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas estão aí minimizando o seu próprio corpo? Esquecendo que ele é a presença de Deus. É a presença de Deus. E aí, ele também nos dá mais algo poderoso. Jesus disse, olha, ele nos deu o Espírito Santo, ele nos chama de templo do Espírito Santo, mas Jesus ainda falou assim, ó, eu vou dar para vocês o meu nome. Vou dar para vocês o meu nome. Sabe, o nome tem muita importância numa família. Tem muita importância. Os pais dão sobrenome para os filhos e para gerações. Jesus deu o seu nome para os seus filhos e para gerações do futuro. Ele deu o seu nome. E ele disse assim, olha, eu vou falar para vocês o que vocês vão conseguir com o meu nome. No meu nome que vocês têm, vocês vão pisar serpentes e escorpiões. Acabou aí? Não. Ele falou assim, e todo o poder do diabo. Então, em meu nome vocês vão curar enfermos. Em meu nome vocês vão expulsar demônios. Em meu nome vocês vão realizar obras maiores do que essas que vocês estão vendo aí. Amém. Obras maiores. Obras maiores. Que horas são? 16 ainda. Oh, glória a Deus. Tem bastante tempo ainda, hein? Obras maiores. Porque Ele nos deu o seu Espírito, que é a presença de Deus, que não pode sair de nós, gente. Se eu não tiver o Espírito de Deus, eu estou perdendo meu tempo como religioso. Estou perdendo meu tempo. Preciso me arrepender. Porque se eu me arrepender, certamente o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, vai me acompanhar por onde quer que eu vou. Mas por que às vezes existem tantas derrotas que nós também temos ao longo da nossa vida? Tem muitas vezes que a gente tem derrotas que a gente fala assim, como isso aconteceu com a gente? Porque Deus deixou? Será mesmo que a gente não tem que fazer uma autoanálise e pensar assim, olha, alguma coisa está de errado. Eu preciso rever a minha posição, eu preciso rever o meu posicionamento diante de Deus para perceber ou para saber por que eu fui derrotado nessa área. Deus sempre vai usar todas as situações, as circunstâncias, Ele vai usar para transformar isso em bem para aqueles que são chamados pelo seu decreto. Porém, nós temos o poder de livre escolha. Eu posso passar a minha vida inteira e não escolher obedecer a Deus. Eu posso passar a vida inteira e não escolher obedecer a Deus. Certamente não vou desfrutar da presença de Deus. Como eu disse aqui no princípio do culto, o mais importante de tudo isso que nós fazemos é a presença de Deus. Sem ela, nós estamos perdendo tempo. Precisamos da presença de Deus, porque é ela que vai convencer as pessoas de que elas precisam se arrepender. Ela que vai convencer as pessoas que elas precisam mudar. É ela que vai encher o nosso coração e vai trazer para nós coragem para enfrentar mais batalhas contra o nosso inimigo, porque ele não vai desistir. Ele vai ficar ao longo da nossa vida inteira tentando nos derrubar. E o que ele quer roubar é exatamente o que ele roubou do povo de Israel. E o que ele roubou do povo de Israel? Aquilo que representava a presença de Deus. O diabo quer que você perca a sua comunhão com o Espírito Santo. Ele quer que nós percamos aquela sensibilidade da presença de Deus, da glória de Deus na nossa vida. Ele não quer que a gente caia para o mundo, que a gente vá para o mundo, não. Ao contrário, ele quer que você fique no lugar onde você está, achando que está tudo em ordem com você. Você está assim com Deus, ó. Assim com Deus. Você está aqui com esses 3 dedos aqui de pecado,
e aqui assim, achando que está assim com Deus, com 3 dedos de pecado. Não está. Não está. Está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Precisamos nos posicionar, gente. Sabe, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Estamos vivendo os últimos dias. Se você não se atentou para isso, talvez porque você não acredita mais, né? Que isso possa acontecer. Tantos anos pregaram sobre isso, falaram sobre isso. Até agora é nada. E tem algumas linhas de pregações aí que dizem assim, quando o evangelho do reino, o evangelho foi pregado, e o evangelho não foi pregado nos 4 cantos da terra. Vai nessa. Olha os sinais. Jesus, ele nos deu a referência. Ele nos deu sinais através da sua palavra. O problema, sabe o que é? É que muitos não leem a palavra de Deus, então não conhecem os sinais. Não conhecem os sinais. Não sabem os sinais que Deus está dando a respeito de sua volta. Mas eu quero dizer para você. Você que não viu que essa pandemia é algo muito maior do que você imagina, porque ela é no mundo todo. Ela não é apenas uma peste que veio ao mundo, mas ela é um grande sinal da volta do Senhor. E até agora não descobriram exatamente o que ela é. Você tem que saber disso. Jesus está às portas, você precisa estar preparado. Se arrependa dos seus pecados. Peça perdão ao Senhor. A glória do Senhor, talvez você não percebeu, mas a glória do Senhor já saiu da sua vida. Você não tem desfrutado mais, você vai na igreja, do mesmo jeito que você entra, você sai. Você já não se alegra mais em Deus, você não chora mais na presença de Deus, você não rasga seu coração na presença de Deus mais. Por quê? Está faltando a presença de Deus. Porque quando Deus está presente, sabe o que acontece com a gente? A palavra de Deus mostra que há contrição no nosso coração. A gente se constrange na presença de Deus. A gente até canta um hino quando que a presença dele nos constrange. Mais de ti, né? Nós cantamos, né? Mais de ti, menos de mim, não é isso? Só que as pessoas não percebem mais. Precisamos nos constranger. A presença de Deus, num lugar, ela sempre vai constranger vidas. Ela sempre vai mudar corações. Se ela não está mudando corações, a arca já foi embora. E cabote. Foi-se a glória de Deus. Gente, se você ler essa parte aqui, e isso não entristece seu coração, tem alguma coisa errada, gente. Você lê isso aqui e pensar assim, foi-se a glória de Deus. A glória de Deus se retirou daquele lugar. A glória de Deus tanto se retirou de Israel, como também no templo de Ezequiel, também ela se retirou daquele lugar. Ela se retirou de lá, ela saiu, demorou para sair. Por quê? Porque o que aconteceu no templo de Ezequiel? O povo de Deus estava oferecendo culto ao Deus Sol, aos deuses ali, vários deuses, e ainda desenharam no templo o nome dos deuses e adoraram de costas para o altar do Senhor, adorando ao Deus Sol, adorando aos deuses da Babilônia. E egípcio. Isso é muito triste, e do Egito também. Isso é muito triste, gente. A gente pensar que um povo rejeitou a Deus, sendo aquele que ofereceu seu filho como único e suficiente Salvador, e muitos o estão rejeitando nos dias de hoje. O que vai acontecer, gente? A vida vai acabar, o Senhor vai nos chamar de alguma forma, ou Ele vai nos chamar através de um mal súbito, e nós vamos ser velados por alguém, ou Ele vai arrebatar a sua igreja e nós vamos com Ele. Mas é certo que esse momento vai chegar, e eu e você vamos dar conta diante de Deus, pela nossa displicência e pela nossa falta de discernir a presença de Deus. Sabe, lá quando 1 Coríntios capítulo 11, lá depois do versículo 23, ele diz assim que o povo está doente, está fraco e dorme. Por quê? Porque não discerne o corpo do Senhor.
não discerne mais o corpo do Senhor. Ou seja, para eles tanto faz sentar na mesa, tomar a ceia, é mais apenas um ritual, apenas uma memória. Não, gente, é muito sério. A nossa comunhão com Deus é muito séria. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Posicione-se em Deus. Certamente Deus vai falar ao seu coração e ao coração daqueles que você compartilhar esse vídeo. Eu quero te incentivar a compartilhar esse vídeo com os seus amigos e irmãos, com quantas pessoas você quiser e puder. Se Deus falou com você, certamente vai falar com outras pessoas também. Atente para essa palavra. Nós temos o nosso culto em casa, às terças-feiras e à sexta-feira, às 20h30. Hoje nós estamos fazendo a nossa live pelo Instagram. Estamos fazendo aqui um teste, né, para ver como é que funciona pelo Instagram. Porque a gente quer que a palavra de Deus chegue a quantas pessoas forem necessárias. Seja você um instrumento de Deus compartilhando esse vídeo. Nós vamos compartilhar, vamos salvar esse vídeo e vamos salvar no nosso canal do YouTube. Nós temos mais de 210 vídeos lá de ministrações poderosas em Deus e que Deus pode falar com você. Então, eu quero agradecer a Deus, agradecer você e todos aqueles que estão participando aqui conosco. Espero vocês na sexta-feira, às 20h30, no nosso culto em casa. Até lá então. Que Deus abençoe.